Olá, pessoal, bem-vindos, tá? Segunda aula em eletricidade, tá? Antes da gente iniciar a gravação da web aula ao vivo de hoje, vou compartilhar com vocês a diretriz do cenário digital. As regras, né? As regras que o professor aqui da unidade digital, professor da sua unidade aí, tem que seguir, tá? E os discentes, né? Ou seja, os alunos têm que seguir. Tá? Depois dessas orientações aqui, vamos voltar à nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui a nossa tela aqui com vocês. Então, aula passada, nós falamos aqui sobre, né, que foi a primeira, inclusive, né, a introdução aqui à segurança em eletricidade. Lembrando que eu mostrei o site para vocês, né, do Ministério do Trabalho e Emprego. Mostrei algumas coisas interessantes, normas, né, normas de aplicação, por exemplo. O manual de auxílio na aplicação da. Até coloquei as thumbnails aqui, que aí fica mais fácil, né? Manual de aplicação e interpretação da NR10. Então, um panorama geral. Inclusive, essa unidade curricular aqui, ela é um compilado da NR10 e do CEP. Lembrando que na NR10 o curso lá no anexo, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o texto da NR10. Ó, o anexo 3, o curso de NR10, ele compreende a 40 horas, tá? O inicial, a reciclagem, ela não tem um valor, é até 40 horas, tá? Mas necessariamente não é as 40 horas. Pode ser até 40. Geralmente existe, eu gosto de falar que é uma lenda urbana, né? Tem uma lenda urbana aí que fala, muitas empresas colocam de 24 horas, tá? Mas não é um valor fixo, né? O único valor fixo é até 40 horas que essa reciclagem ela pode levar, tá? Inclusive, por exemplo, se tiver alguma atualização, por exemplo, inventaram um óculos de realidade virtual. Ah, professor, tem esse óculos que você está falando? Tem. É aquele lá da Meta, né? É aquele Ray-Ban, né? Não. O óculos que eu estou falando de realidade virtual é um óculos em que você, visualizando o cabo, né, a rede elétrica, você consegue enxergar visualmente a densidade de campo eletromagnético que é liberada por ele.
Ah, inclusive ele tem um sensor LiDAR. O que que é o sensor LiDAR? Muito comum nos telefones da Apple, né? O LiDAR é que ele consegue, a câmera, ela consegue verificar medidas, né? A medida, por exemplo, vamos supor que esse óculos existisse, tá? Não estou dizendo que ele existe, não. Mas vamos supor que criaram esse óculos de realidade virtual e aí eu consigo ver a densidade de campo magnético, eu consigo saber que tem, se tem densidade, tem potencial elétrico, pode ter densidade, pode ter potencial elétrico, mas necessariamente não precisa ter corrente elétrica. Ele pode estar simplesmente energizado. Daí ele pode, inclusive, mostrar o fluxo de elétrons, né? Se for contínuo, você vai sabendo que está indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? Se for alternado, vai mostrar que tem uma frequência. Então vamos supor que criou esse óculos de realidade aumentada e ele agora é um equipamento de proteção individual. Então, a sua empresa vai chamar os eletricistas, né, que lidam com eletricidade, vão adquirir esse óculos, a versão dele, pelo menos a mais simples, e vão fornecer para vocês como equipamento de proteção individual. Porém, se é um equipamento novo no mercado, você pode ter terminado ontem de fazer sua reciclagem na NR10, não interessa. Você terminou de fazer ela ontem. Hoje você vai fazer um treinamento. Professor, então vai levar as 40 horas? Não. Vai levar, sei lá, 1 hora, 30 minutos, né? Aí o especialista lá, às vezes, coloca lá um técnico ou um engenheiro para verificar o funcionamento dele, mostrar para vocês saberem como que utiliza ele. E agora esse óculos de realidade aumentada, ele vai funcionar como se fosse um detector de tensão, né, que é essa função. Talvez até, dependendo da função, ele tem às vezes um infravermelho que sai desse LiDAR e ele consegue aferir, por exemplo, corrente elétrica. Não sei. O que ele fizer é uma função nova, é um equipamento novo. Então a empresa ela vai fornecer uma reciclagem. Só que essa reciclagem, ela é específica, ela pode levar até 40 horas, mas não tem a necessidade, que você vai ensinar o quê? A operar este novo equipamento, esse óculos de realidade aumentada, que ajuda o eletricista, o técnico, o engenheiro a visualizar potencial elétrico na rede ou corrente elétrica, tá bom? Entendi, professor. Então quer dizer que essas 80 horas elas estão compiladas nessa disciplina nossa, né, a de segurança e eletricidade, que fala sobre as normas, inclusive a NR10. Beleza. Aula passada nós fizemos, né, a análise aí da atividade do fórum, né? Do fórum, deixa eu ver aqui está. Só um minutinho, gente. Tem um questionário também, né? A gente pode falar da atividade um e depois a gente fala desse do questionário aí, né? Então, primeiro é a introdução, né?
Eu poderia ter falado do questionário, não falei na aula passada, isso mesmo. Deixa eu ver se eu disse. Não, não falei. Deixa eu compartilhar aqui com vocês de novo. Vamos analisar a atividade um. SAP um. Vamos pegar a folha de atividade aqui. Daí, para tornar mais dinâmica essa aula, descartar aqui, deixa eu ver. Às vezes dá problema aqui, deixa eu ver. De forma que ajude a vocês aqui, né? Vamos lá. Os eletricistas Pedro e João, né, da empresa Móveis 9, foram chamados pelo seu chefe Arthur para realizar um serviço de troca de cabos para uma motobomba submersa, né, uma bomba Nauger, é, localizada no Matagal, na região externa da empresa. Beleza, então a empresa fica no local e essa motobomba que alimenta o abastecimento de água dessa empresa, ela fica numa região fora da empresa, no matagal, né? Diferente, né? Vamos lá. Naquele dia estava muito seco e a temperatura estava alta. A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte dessa empresa sofria com falta de água. Beleza. Os eletricistas João e Pedro, sobre a pressão do chefe, ó, isso que é importante, vão escutando aqui, vão lendo e vão vendo aqui as nuances aqui, né? Isso é importantíssimo para um técnico de segurança. Eu sei que o curso não é um curso de técnico de segurança ou uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, mas profissional da elétrica, desde o eletricista até o engenheiro eletricista, ele tem que ter a noção, inclusive, por exemplo, antigamente, se eu não me engano, lá na Federal só tinha a pós, né? Sempre teve a pós, mas não tinha uma matéria falando de introdução à segurança do trabalho. E lá na Católica, eu fiz ali na PUC Goiás, tinha uma matéria específica, se eu não me engano, acho que na Unip na época não tinha, hoje em dia tem, e também na Federal só tinha na pós-graduação, né? É lógico que na parte lá de NR10, que tinha uma disciplina que falava disso, mas não tinha introdução à segurança do trabalho ou à engenharia de segurança do trabalho. Então, esse profissional ele precisa, e o que me ajudou, né? Eu também, eu além de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. O que me ajudou foi que o meu primeiro estágio e também depois veio a ser meu primeiro emprego. O escritório lá, ele era especializado em projeto elétrico. E aí o dono do escritório lá, o meu chefe, o Big Boss, né? O Big Boss lá, o senhor Nassim, ele era, né, o engenheiro de segurança. Inclusive, ele ficava o tempo inteiro, por isso que até ele contratou um engenheiro eletricista para cuidar da parte de projeto e ajudar o pessoal que entrava novo lá para estagiar, os técnicos também, né, que entravam para estagiar, para aprender a fazer projeto elétrico. Daí o outro engenheiro lá, ó, que ele contratou, o Orlando, cuidava do nosso treinamento e do gerenciamento da equipe lá de cadistas, de desenhista.
Enquanto isso, o senhor Nassim ficava única e exclusivamente fazendo perícias, né, do trabalho, e aí eu aprendi mais sobre esse universo estagiando nesse escritório, tá? E o que me motivou a, depois que eu finalizei engenharia elétrica, fazer essa pós-graduação, tá? Então, e naturalmente o que me instigou mais ainda foi, né, fazer essa disciplina aí de introdução, tá? Confesso que ela não foi lá muito boa. Quando eu cheguei na pós-graduação, ela foi bem melhor, tá? Mas a disciplina, eu acredito que eles pegaram lá um professor, inclusive, ironia do destino, o professor era engenheiro de segurança, mas assim, a didática dele era terrível. Ele literalmente mandava a gente ler sozinho as coisas e tal. E ele estava fazendo na época lá um mestrado em educação, né? Estranho, né? Mestrado em educação e ele não ter educação, né? Não ter pedagogia, né? É estranho, né? Inclusive, foi o que instigou mais a gente a estudar mais ainda, né? Porque a gente não tinha não, nós pagávamos a faculdade e não éramos assistidos, então a gente tinha que se virar mais, e foi aí que o meu chefe lá, eu peguei, organizei palestras, né, pra gente. Esse professor achou maravilhoso porque, né, ele não precisou trabalhar, ele precisou trabalhar menos ainda, né? Mas eu fiz isso em nome dos meus colegas aí na época aí, né, chamando ele para fazer palestra, para apresentar, mostrar o que que é uma perícia de verdade, né? Não é coisa de brinquedo aí, de brincadeira, tá? Foi interessante demais, né? A gente preparou lá as perícias, né? Tirou os nomes, né? Os nomes que identificava lá, parecendo aqueles documentos lá da KGB, colocou nomes fictícios, igual é, lá na UC de instalação predial, né? Lembra aquela perícia que eu mostrei para vocês? Como que faz um relatório técnico, né? Um dos relatórios técnicos era o relatório relacionado à segurança do trabalho aí, lembra lá da Celg, né? Com uma empresa terceirizada, inclusive aquela ali foi real, né? Foi uma perícia aí que eu acompanhei depois de me tornar profissional. Então, pessoal, é fundamental, né, que você saiba como lidar nessa situação, que você entenda essas nuances aqui, né? Então, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Separar o mínimo de materiais, aí, ó, pressionados, né? Assédio moral, separar o mínimo de materiais e ferramentas e foram realizar o serviço. Aproximava-se do final do turno de trabalho, inclusive o maior índice de acidente é próximo ao término do turno de trabalho e também, mais ainda, a estatística aumenta mais próximo ao horário de almoço. Então, próximo ao horário de almoço e próximo a finalizar o trabalho é que os acidentes ou incidentes também, às vezes incidente, né? Quase que configura um quase acidente é que ocorrem, tá? Isso não sou eu que estou falando, as estatísticas é que mostram aí. Então, era fim de tarde, o local não era iluminado. Como era uma área externa, não era iluminado, era um matagal, né? Essa bomba estava no matagal, não era num ambiente aí da empresa. O serviço deveria, né, ser rápido, né? Porque já estava finalizando. Chegando ao local de trabalho, logo verificaram que os cabos que alimentavam a bomba foram serrados e furtados. Então, houve um furto, né? Um furto aí de cabo, coisa comum, viu? Ainda mais se for essa região aí, é, provavelmente pode até ter furtado o cabo, a bomba também. É só você
cortar o cabo ali e puxar ali pelo fio ali. Dependendo, tem umas bombas Analger ali, ó, que é só mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó, dá para você puxar tranquilo. Verificar que os cabos foram furtados, né, serrados, para reposição dos mesmos aí, João introduziu na tubulação uma guia de aço, né? Não é muito bom não, aço, energia, né, que é metal, e água, né, não é uma combinação inteligente. Ao atingir um dos cabos que foram serrados, o cabo guia de aço foi energizado, provocando choque elétrico em João, que preso não conseguiu soltar o cabo. Aconteceu a tetanização, né? Ou seja, ele segurou mais ainda, né, o sinal elétrico ali da energia se sobrepôs ao sinal elétrico de comando aí do cérebro e ele não conseguiu, né, que é chamada tetanização, ele não conseguiu soltar, tá? Era momento de emergência, o acidentado apresentava sintomas de asfixia, então ele já estava cianótico aí, né? Já apresentando aí lábio roxo, apresentando as mãos aí roxas aí, né? Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local, mas sem êxito. Por último, usando a camisa de manga comprida, conseguiu laçar e puxar o seu colega, desconectando o ponto energizado. Então, né, vocês estão vendo, é um eletricista, tanto o colega quanto ele não estavam com os EPIs, né? Tiveram que improvisar aí, né? La garantia sou eu, né? Tiveram que improvisar. João, estendido no chão, não se movia, nem tampouco falava. Após verificar os sinais vitais, Pedro iniciou o processo de primeiros socorros, pois detectou que João estava com parada cardiorrespiratória. Com o processo, depois de alguns minutos, verificou que João já apresentava sinais, né? O ver, ouvir e sentir aí, né? De vida, parou a reanimação, colocou o João em um local seguro, pois no momento que o cabo guia de aço desconectou da fase que o João estava sendo eletrocutado, né? Acabou juntando outras duas fases, provocando um curto, né? Ou seja, um curto, quando você não tem resistência elétrica para dissipar o potencial elétrico e ter uma corrente baixa, a corrente ela vai tender ao infinito. Isso quer dizer que a corrente ela vai ser um valor tão alto ali por a resistência ser muito próximo de zero, ele vai faiscar e dar arco elétrico ali. Não tinha caixa de inspeção, né? Provavelmente quem roubou os cabos também roubou a caixa de inspeção, ainda mais se a tampa for de metal, né? Em consequência, o início de incêndio, já que a caixa de passagem aí, ó, onde estavam os cabos, continuava, continha muitas folhas secas aí, né? Então, não tinha tampa, às vezes a tampa também foi furtada, né? A fumaça no local chamou a atenção de outras pessoas da empresa que se deslocaram para combater o princípio de incêndio. O treinamento de primeiros socorros do Pedro foi muito importante. Inclusive, tem treinamento de NR10, que é o NR10 básico, e tem treinamento de NR10 que você faz ele é mais completo. Ainda mais se a pessoa, né, for um brigadista aí né, de uma empresa, ele precisa estar com treinamento aí, né? Treinar com aquela boneca lá, Ressucene, né? Fazer o treinamento aí com outros colegas aí, inclusive, sei lá, aí lá no corpo de bombeiros, né? Pegar um treinamento mais adequado ou trazer um bombeiro lá para fazer, acompanhar a parte de combate a incêndio, trazer uma enfermeira ou até uma enfermeira do trabalho também, né? Que aí é melhor ainda, né? É o melhor dos dois mundos aí para dar esse treinamento de maneira completa aqui. Então, o relatório sobre as causas de acidente, você vai ter que elaborar ele, tá? É, o do acidente elétrico que ocorreu, né? E medidas de primeiro socorro e princípios de combate a incêndio, né? Que devem, né, ir relatar, né, o que aconteceu aqui.
Eu fiz aqui um compilado, pessoal. É, Então, aqui, só para vocês entenderem aqui, o semelhante àquele modelo que eu mostrei lá na UC anterior, a UC de instalações, tá? Aqueles modelos lá dos tipos de laudo que podem ocorrer. Inclusive, esse relatório está parecendo muito com a estrutura do exemplo de relatório que eu fazia lá na Católica, tá? É no laboratório de física. Era desse jeito mesmo, ó, com essas caixas cinza aqui, ó, com, né, o subtítulo aqui, por exemplo, introdução ao objetivo, em preto, né, e na parte em branco aqui, né, intermediária, os itens, né, a gente colocava lá, inclusive, até o número do patrimônio do equipamento que a gente estava fazendo os testes lá, por exemplo, fazendo um teste de isolação com um megômetro, né? Tem uma máquina lá que também ela simula arco elétrico, né? Ela é, e daí o laboratorista lá, né? Ele ajudava a gente, né? Na execução, tá? Inclusive algumas máquinas eram tão específicas que o professor que o professor presencial, né, era o mesmo do professor de laboratório e o laboratorista auxiliava, às vezes até era ele que dava aula para gente, porque era muito específico. E, às vezes ele tinha um treinamento específico ali relacionado àquela máquina, àquela função, tá? Então aqui, ó, no relatório, basicamente, né, você põe o seu nome aqui, a introdução, falando. Inclusive, ó, prestem atenção aqui no contexto aqui da atividade um, que essa descrição, ela é o subsídio, tá? Isso aqui é semelhante, lembra que eu falei que lá na perícia você marca lá a perícia, faz entrevista, inclusive envia um questionário, tanto o reclamante, né, o perito do reclamante quanto da reclamada, né, o requerente da requerida envia esse quesito, né? Esse quesito é um questionário em que você ataca ali alguns pontos, inclusive aquele terceiro relatório que eu mostrei lá, instalações elétricas industriais, ele é específico, ele é muito parecido com um modelo desse. Dê uma olhadinha nele lá, né? Deixei ele em Word para vocês é, é, né, verem, né, ter esse exemplo aí se caso vocês precisarem utilizar não só, né, em outras atividades aqui do curso, mas principalmente no exercício profissional aí de vocês daqui em diante, tá? É, ó, investigar minuciosamente, diligentemente, né? Você poderia até colocar, investigar diligentemente as causas do acidente descrita no contexto da atividade, visando as causas relacionadas aí, né? Causas diretas, causas indiretas aqui, né? Então, por isso que eu elenquei aqui, ó, causa imediata. Outra coisa, ó, é sempre bom fazer referência com os itens aqui da NR10 aqui, ó. Eles não fizeram, ó, análise preliminar de risco. Lembra que eles saíram lá apressado, o chefe pressionou eles, né? Inclusive, ó, você pode até colocar, tem muitos peritos que ele, né, vai escutando a pessoa ali falar, e eles levam um gravador, aqueles gravadorzinho digital, né? Antigamente o pessoal levava até aquele Walkman, né, que com fita lá para fazer gravação. Hoje em dia é mais fácil, um camelódromo aí tem, inclusive. Ó, os eletricistas João e Pedro, sobre a pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com segurança, né? Com relação à segurança. Então, aqui, ó, você coloca o item, né? Por exemplo, faltou uma análise preliminar de risco.
Então você coloca o ponto que evidencia, né, na, no, no relato aqui do acidente, né, o que evidenciou isso, né? Cadê? Eles saíram simplesmente. Ah, não, a bomba não está funcionando. Simplesmente saíram e foram lá no matagal fazer a manutenção, né? Aí, falta de EPI, né? Ó, Pedro, percebendo a agonia do colega, tentou socorrê-lo com alguns materiais isolantes que se encontravam no local. A camiseta lá, né? Então, obviamente, mesmo se ele tivesse utilizando, né? Ou ainda lá o passa-fio lá de aço, né? Ou um arame 18 ali, por exemplo, né? Arame 18 ele é mais molinho e você consegue dobrar ele, fazer uma espécie de um anzol, né? E consegue fazer esse içamento aí de objetos aí. Só que é arame, né? É metálico, então não faz sentido, né? Utilização de fita guia de aço, né? Ou seja, um material, geralmente uma fita guia aí, ela é de nylon, tá? Ela tem nylon, uma proteção. Inclusive tem algumas, né? Que, inclusive o pessoal utiliza até, tem até um professor aqui que me indicou aqui na parte, ele também tem, ele tem formação na parte da hidráulica, né? Elétrica e hidráulica. É o tufão, né? O tufão ele é de metal, né? E ele é literalmente ele é uma mola, só que é uma mola, ela não é mole, ela é dura. E daí ela é no formato de mola e é um arame. Então, inclusive, você tem um equipamento lá que o pessoal às vezes utiliza uma furadeira, né? Uma parafusadeira. E daí esse arame em forma de mola, ele vai girando para você desentupir ali o local. Aí esse, ele é o corpo dele todo de metal, né? Já para passar cabos e fios, a parte externa dele, ela é de plástico, tá? E a parte interna ali, principalmente na parte que você faz o controle ali do passa-cabo, ela tem uma parte ali metálica ali, né? Mas ela geralmente é isolada e daí ela não provocaria um acidente, né? Mas mesmo assim, ele deveria estar de luva, né? É o básico aí. Provavelmente nem calçado de segurança ele estava utilizando. Às vezes ele estava, sei lá, utilizando uma bota cara de vaca aí, né? Vai que ele dá uma de Serjão Berranteiro aí, né? Aí, uma bota cara de vaca que tem aqueles pinos de metal ali, né, no solado ali de sapato. A utilização de fita guia, né, de aço, ó, e não desenergizou o circuito da motobomba, né? Ou seja, mas a energia, né, professor? A energia acabou, então quer dizer que não tem luz, né? É, mas o cabo foi furtado. Então quer dizer que a energia não acabou. Aquele cabo que vai, né, da bomba ali, da onde cortou até na parte, né, provavelmente indo para a loja lá, né, provavelmente deve ser subterrâneo, né? Ele deve ter puxado aquela parte, a parte onde ele corta que vai para a loja, ele puxou e furtou. Agora a parte anterior que ele cortou e vai até a bomba, ela ficou, né? Sei lá, talvez às vezes ele até tentou puxar, mas não conseguiu soltar, então ficou com a parte mais fácil, que é a parte que vai ficar ligada em algum quadro, algum ramal aéreo ali, que faz a alimentação da, no caso, provavelmente é um quadro de distribuição que está dentro dessa loja, e daí desse quadro de distribuição que pega do ramal aéreo externo ali de alimentação de energia, aí dele sai, vai para a caixa de passagem, onde fica lá a bomba de recalque, né, do poço artesiano e tal,
E essa alimentação, ela só alimenta o quadro da bomba ali, ou disjuntor ali, motor. Às vezes é uma bomba de baixa potência ali, e aí não tem a necessidade, por exemplo, de uma partida indireta ali, estrela triângulo, né? Às vezes é uma partida direta ali, vamos dizer assim, singela ali, né? Aí, condição insegura, né? Os cabos cortados, energizados e aparentemente dentro da caixa de passagem. A caixa de passagem sem tampa, né? Com folhas secas aí, né? Que, né? Folha seca, arco elétrico, né? Faísca. É a receita para um princípio de incêndio. Então, causa básica, atitude imprópria, né? Negligência, imprudência. A negligência é você fazer o serviço, né? Ali, vamos dizer assim, de forma ali normal, ali num tempo normal, e aí você, né, lembrar e saber, uai, eu tô sem capacete, eu tô sem luva e tal. Ah, mas tô com preguiça. Sempre fiz o trabalho com circuito energizado, sem luvas de segurança, com o meu quichute aqui, né? Ou com shorts tactel e nunca aconteceu nada, né? Nossa Senhora das Instalações Elétricas está do meu lado, aleluia, né? Então, nunca aconteceu, quer dizer que ela não pode acontecer. Então, isso é uma negligência. Eu tive tempo de raciocinar e lembrar, né, além de eu saber que está errado, lembrar que eu estou errado, mas mesmo assim, tô com preguiça, né? Sextou, né? Tô com preguiça. Agora, a imprudência não, ó, faz esse serviço rápido aí, não sei o que, faz essa postilha, faz esse trem rápido aí, né? E aí você não tem tempo nem para pensar direito. E aí que acontece o acidente, né? Inclusive, né, o assédio moral aí, né, foi o ocorrido aí, ele provocou a imprudência, às vezes impaciência. É aquele cidadão lá que não tem aquele meme lá do seu Nonô Correia, né? Ele não tem paciência para nada, né? Então, é uma atitude, é um hábito, né, de imprudência. Você não teve tempo para pensar, né? A situação foi tão rápida, foi tão veloz ali, né? Você tá com a cabeça tão cheia que você foi imprudente ali, tá? Então, essa seria, em linhas gerais, aí. É bom que vocês façam uma pesquisa aí sobre esses conceitos, tá? Então, a atitude imprópria ela é uma conjunção de negligência e imprudência, o hábito impróprio também, negligência e imprudência. Não tem aquele ditado que sua mãe, seu pai, sua família aí deve ter falado, você deve ter escutado de alguém aí, né? É o, é o uso do cachimbo é que entorta a boca, né? Então quer dizer, a pessoa tem aquela mania, né? Meu avô, por exemplo, quando ele ia caçar, ele na época ele fumava, né? Aí ele pegava o pó ronca, acendia aqui e colocava lá na gaia de pau e ficava esperando aqui o fuboca aqui, ó. Né? Ficava esperando lá o viado passar para ele dar o tiro. E aí isso você tem que ter paciência, né? Que o mateiro ali, ele é rápido. E aí, ó, o cigarrinho dele lá ficou queimando, queimando, pegando o vento. E ele aqui esperando, esperando. Aí ele lembrou, aí deixa eu dar uma tragada. Aí, na hora que pegou, queimou a cabeça do dedo, gritou, né? E aí espantou o veado que estava passando, e aí foi sem caça. Na roça é assim, se você não caça nada, você vai ficar com fome. E aí ele ficou com raiva, né? Ele ficou com tanta raiva que ele parou de fumar a partir daquele momento ali, né? Então, essa atitude aí, né? A negligência ali, a imprudência ali, né? Gerou ele perder ali a caça naquele momento ali, tá bom? Então, é interessante vocês observarem também os itens da NR10, por isso que eu coloquei ela disponível aí para vocês, tá?
É interessante que vocês acessem aí o site do Ministério do Trabalho e Emprego que eu mostrei aula passada, tá? Mas é importante vocês baixarem toda vez que vocês forem fazer um estudo, alguma coisa relacionada a uma norma regulamentadora do trabalho, é interessante você acessar o site e pegar a última versão aqui, ó. Inclusive, essa última versão, a última atualização aqui, ó, ainda estava pelo CEPERT, né? Que aí, nessa época ainda era Secretaria do Trabalho, aí, tá? Qual que é a norma que foi utilizada, né? NR10, NBR 5410 também, né? Que é circuitos aí para baixa tensão. Hum. Ó, eu até forneci esse documento para vocês, ó. Tem essa apostila que geralmente os eletricistas de rede utilizam no treinamento, né? No treinamento aí, o último que eu ministrei ali foi na unidade ali do IB. Então são as 5 regras de ouro, né? O acrônimo dicas, né? Aí fica mais fácil da gente lembrar de cabeça aqui, ó, o dicas, ó. Aí desligar, impedir, né? Que é seccionar o circuito, impedir você fazer o travamento, ó. No caso aqui, ele fez o travamento aqui dessa chave faca aqui. Essa aqui é uma chave faca, tá? É só para manobra ela não é de proteção. Daí o que que ele fez? Ele colocou essa cobertura aqui, que inclusive além de impedir, ela sinaliza, tá? Essa, ela fica na bainha aqui, ó, na bainha, na parte de contato. Essa parte aqui é a faca, ó, tá vendo? Aí ela evita se vier alguém aqui, ó, e tentar empurrar a lâmina aqui, ó, a parte onde fica a bainha, ela tá impedida aqui porque ela não consegue descer porque esse material é isolante, tá? Ela não consegue encaixar aqui. E além de impedir, ela sinaliza, né? Mas aí constatar, né? Ou seja, você vai utilizar o detector de tensão para média tensão, né? Esse detector de média tensão ele é por contato. Tem uns que só o fato de você chegar próximo à rede, ele já mostra que ela está energizada. Geralmente ele emite um som, tá? E também ele tem um LED aqui que sinaliza que o circuito está energizado. E o aterramento temporário, tá? O aterramento temporário, você curta-circuita as fases, né, da média tensão que está em triângulo, né? Curto-circuito é da baixa tensão. Aí existe um conjunto de aterramento para média e existe também um conjunto de aterramento para baixa tensão. E daí você vai interligar todos eles numa haste de aterramento. Porque se tiver uma energização por algum motivo aqui, ó, e ela conseguir, né, passar aqui, por exemplo, vamos supor, você vai estar trabalhando aqui e o cabo está passando aqui, ó. Aí você está trabalhando aqui, aí você coloca conjunto de aterramento temporário aqui, ó. Coloca desse lado e coloca desse outro lado aqui, ó. E daí os 3 cabos são curtos-circuitados e interligados na terra aqui, ó. Do mesmo jeito desse lado também, ó. Aí o objetivo é deixar você aqui, onde está fazendo o serviço, num poste aqui no meio, por exemplo, né? Fazendo uma interligação aqui, por exemplo, trocando isolador, talvez até trocando cabos aqui. Se houver uma energização fortuita aqui, a energia, em vez de ir em você aqui provocar, né, você provavelmente vai estar numa escada, né, se for no poste, talvez até num cesto aéreo, dependendo do tipo de serviço aí, né? Se for de rede morta.
Se a energia, né, tentar chegar em você, o que que vai acontecer? Ela vai ser desviada para a Terra aqui e você vai ficar protegido. Por isso, né, que o quarto passo aqui é o aterramento temporário e a sinalização. Basicamente, né, o a próprio bloqueio aqui, né, que é o passo 2, o impedir, e nesse caso ele já serviu de sinalização. Aí, geralmente são cores, cores gritantes aí, né, cores vivas, né, aquele laranja cheguei, né, aquele verde, verde fluorescente, né, aquele verde parecendo um verde radioativo. Também, junto com essas cores, você coloca faixas reflexivas aqui, né? Diz até a própria sinalização tem essa faixa reflexiva para quando a luz, né, bater, se tiver à noite, por exemplo, aí, né, a luz bater ali, qualquer tipo de iluminação, ela fica bem visível, tá? Então, basicamente, esse item aqui, ó, o 10.5.1, que está lá na NR10, ele simboliza esses 5 passos aqui, tá? Aqui tem 6 aqui, ó. Porque um deles aqui, ó, deixa eu ver. Proteger, tem aqui, ó, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Esse sexto passo aqui, que é a letra E, né, a linha E, ele é relacionado quando você estiver lidando com a equipe de linha viva, né? Você for da equipe de linha viva de distribuição ou de transmissão, porque a equipe de linha viva ela trabalha com circuito energizado, ou seja, ela não vai fazer esse passo a passo aqui, o dicas, né? Ela não vai fazer as 5 regras de ouro. Então, você não vai seccionar, você não vai impedir a reenergização, você no máximo, né? Você já vai saber que tá energizado, né? No máximo, você vai pedir para o COD, né? O Centro de Operação e Distribuição, para etiquetar, ou seja, fazer o desacionamento do religador automático, caso tenha um religador automático, mas aí na OS, né? Vai estar específico que nessa região, nesse circuito, tem o RA, então é necessário etiquetar, ou seja, desabilitar ele enquanto você está fazendo a manutenção com o circuito energizado. Essa é uma medida se ocorrer um acidente, como o sistema ele está energizado, a proteção vai atuar. Porém, se o religador automático estiver operando, né, tiver na posição on, ele vai restabelecer energia. Então, ele vai prolongar o curto-circuito, o surto ali que estiver ocorrendo, né, em função aí do acidente. E daí a probabilidade de ter um mórbido aí vai ser muito maior, tá? Então, é justamente para a proteção atuar, se ocorrer, né, se for necessário, ela atuar e cessar aquela descarga elétrica ali, né, que provavelmente está provocando um choque elétrico. Então é isso, pessoal. Eu fui um pouquinho a mais aqui, porque a outra turma que eu tenho, eu já deixei aulas gravadas aí, né? Por isso que eu tenho um tempinho a mais aí para a gente fazer esse fechamento aqui dessa primeira atividade aí, tá? Da UC de Segurança e Eletricidade. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? Tenham boa aula, bons estudos amanhã, né? Vai ser um único momento presencial, tá? Com o professor Emerson, tá? Qualquer dúvida, né? Perguntem bastante para ele, tá? E pode me mandar mensagem aqui na plataforma aí, que no período aí das 13h22 aí, segunda a sexta aí, eu posso auxiliar vocês aí. Às vezes, dependendo aí da dúvida aí, quem sabe aí, né, você conversa comigo na plataforma ou com algum monitor, que aí ele te encaminha e eu
consiga aí um horário e às vezes até para fazer uma live especial aí para tirar alguma dúvida, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula.